Olá, primeiro ano, aula de História. Nós continuaremos falando sobre Grécia Antiga, tá? Então, vamos lá entender um pouquinho sobre esse nosso segundo momento. No primeiro momento, a gente comentou sobre a formação e a geografia dentro da Grécia Antiga, tá? Então, nós tratamos sobre o período pré-homérico e o período homérico. Agora, especificamente, nós vamos falar sobre o período arcaico, que vai do ano de 800 a.C. a 500 a.C. Esse período, ele é muito caracterizado pela formação das polis, das cidades-estados dentro da Grécia, tá? Eu separei aqui pra gente comentar e falar Atenas e Esparta. Por quê? Porque são as mais importantes e as mais cobradas, sejam em provas escolares ou seja em provas de vestibular em geral. Então é importante a gente entender melhor essas duas polis. Então vamos lá, olha só. O que é uma poli, a princípio? A gente precisa entender que poli é uma cidade que vai se governar sozinha, tá? Ela vai conseguir se manter e se organizar sozinha. Elas são independentes entre si, elas não dependem uma da outra, ok? Vão ter várias cidades e estados dentro da Grécia, às vezes vão ocorrer algumas guerras entre elas e ora a gente vai ter aliança entre elas também, mas precisamos entender e observar que elas são independentes, ok? Começaremos então falando sobre Atenas. Atenas é vista como um berço da sociedade ocidental. Por quê? A gente vai entender todo esse processo, tá? Outra coisa, vamos falar um pouquinho da geografia de Atenas. Extremamente montanhosa, não é fértil, então eles vão conseguir observar tudo de cima, por ser montanhoso, né? Então, eles vão conseguir ter uma observação melhor de tudo que acontece ao redor. E eles vão ter essa dificuldade com a fertilidade das terras, ok? Beleza, partimos então para organização social dentro de Atenas. Prestem atenção. A gente vai falar, a princípio, sobre os que não são considerados cidadãos dentro de Atenas, porque é mais fácil a gente ver quem não é cidadão para entender quem é o cidadão. Então, vamos lá. Não é cidadão dentro de Atenas, escravos. Vamos pensar nessa escravidão diferente da escravidão moderna, desculpa. Dentro do século XV, XVI, vamos esquecer essa escravidão e vamos pensar numa escravidão diferente que acontece ali dentro da Grécia, tá? A gente vai ter uma escravidão por guerra, ou seja, prisioneiros de guerra se tornam escravos, e a gente vai ter também escravos por dívida, ou seja, tá devendo, não tem como pagar, vai se tornar escravo. Isso acontece dentro da Grécia, ok? E aí, a gente precisa entender que esses escravos, eles vão se tornar a base da produção dessa sociedade. Então, lembra quando a gente falou de Mesopotâmia, de Egito, desculpa, que tinha aquele modo de produção asiático, onde o Estado comandava tudo? Agora, a gente vai ter um modo de produção que a gente chama de escravista, porque eles vão se tornar a base da produção dessa sociedade, ok? Então, é a base da sustentação dessa sociedade. Outros integrantes que não fazem parte dos cidadãos atenienses são os metecos. O que são os metecos? Quem são os metecos? Basicamente, artesãos e comerciantes. Prestem atenção. Os atenienses não gostavam muito de comércio, não gostavam muito na verdade, de realizar o comércio. Então, de certa forma, eles vão terceirizar essa forma de trabalho, ok? Então, os metecos, que são artesãos e comerciantes também, vão ser basicamente pessoas que não nasceram em Atenas e que estão aos arredores, tá? Eles precisam do comércio para sobreviver, principalmente por conta de não ser muito fértil, mas eles vão terceirizar essa profissão, ok? Então, os metecos não são considerados cidadãos dentro de Atenas. Outro grupo que não faz parte dos cidadãos são as mulheres. As mulheres dentro de Atenas vão ter a função básica de servir os seus esposos, os seus maridos, tá? Então, elas só têm essa função e não participam politicamente dentro de Atenas, tá? Elas são consideradas
totalmente inferiores. Tanto é que eu vou dar uma curiosidade aqui para vocês. Quando a gente fala de uma relação amorosa dentro de Atenas, a maioria dessas relações vão ser de homem com homem, né? Essas relações afetivas, porque eles julgam tanto as mulheres como inferiores, que eles acham que os homens têm que se relacionar com homens, porque assim seria uma relação perfeita. E com a mulher a relação é imperfeita, ok? Então vamos lá. Então a gente agora vai entender, já falamos quem não são os cidadãos, e agora a gente vai entender quem são os cidadãos, tá? São homens nascidos em Atenas, de pais também nascidos em Atenas, que tenham algumas posses e têm mais de 18 anos, ok? Entendemos? Os cidadãos, vou repetir. Homens que nasceram em Atenas, com pais que também nasceram em Atenas, que possuem posses e têm mais de 18 anos. Então, esses são o que a gente chama de eupátridas.